dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Olá. Bom dia, bom dia. Estamos de volta aqui no Instagram do Lex. Bom dia, Lucy. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Lex. Estamos voltando a fazer nossas lives aqui pelo Instagram, certo? Hoje retomamos o nosso Evangelho no Lar aqui pelo Instagram, que estávamos fazendo pela plataforma do YouTube, mas a pedidos resolvemos voltar a fazer o nosso Evangelho no Lar aqui mesmo pelo Instagram, tá certo? Então é um prazer estar com vocês novamente, compartilhando, bebendo aqui dessa fonte de luz que é o Evangelho. É muito bom ter a companhia de vocês. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes que estamos retornando aqui para o Instagram. Tá certo? Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Bom, então, reforçando, hoje, a partir de hoje, nós retornamos as nossas lives do Evangelho no Lar aqui pelo Instagram, tá? E desde já agradeço a companhia de cada um de vocês. Hoje nós vamos concluir o capítulo 9, tá? Vamos trabalhar o item 10. Continuação do item 9, que a nossa amiga Carol iniciou ontem. Então nós vamos concluir o item 9, resumindo o que nos traz o Evangelho a respeito da cólera, tá certo? Sejam todos bem-vindos, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Antes da gente passar para o nosso Evangelho e fazer a nossa prece inicial, eu gostaria de ler uma mensagem para vocês do livro Legendas da Vida, de Jobrani. O nome da mensagem chama-se Causa e Efeito. Se nós não vencermos a causa, não eliminaremos os efeitos. Bom dia, meu amor, Grace. Saudades. Se nós não vencermos a causa, não eliminaremos os efeitos, que continuarão a se apresentar numa configuração não diferente dos anteriores. O efeito só existe porque é suprido pela causa. Desta forma, não combateremos a causa, remediando os efeitos. Se os frutos não são doces, não devemos atribuir a eles os efeitos, e sim a árvore, que deve sofrer o tratamento adequado na correção das suas imperfeições. O mesmo ocorre se depositarmos algo em uma ânfora, sem a devida limpeza. Não demorará e o seu conteúdo azedará. A causa existe. Está em nossas mãos suprindo os efeitos e estes, se não erradicados, entrelaçarão os fios persistentes de forma potencializada, extravasando nos corações invigilantes. São sábias as palavras quando se diz: não existe efeito sem causa. A vida que tentamos viver hoje sofre os efeitos daquelas que vivemos ontem, porque a causa persiste e ainda não foi extirpada. Se as nossas lágrimas rolam pelo semblante,
representa os efeitos que exigem a correção, a fim de estancarmos os males espalhados ao redor da alma. A causa é tudo. Os efeitos apenas refletem o estado em que nos encontramos, exigindo equilíbrio para que não nos desviemos das propostas libertadoras do Cristo. Bom dia, Vânia, meu amor. Bom dia a todos que estão chegando. É com muita alegria que estamos novamente aqui no Instagram. Nossas lives do Evangelho lá retornarão a partir de hoje. Estão retornando a partir de hoje aqui pelo Instagram, certo? E é com muita alegria que estamos aqui fazendo o Evangelho na companhia de vocês. Então, passemos agora para a nossa prece inicial. Quem quiser ficar mais à vontade, pode fechar os olhos para relaxar melhor, para tentar se concentrar melhor. Então, nesse instante, elevemos o pensamento ao Pai, mentalizemos nosso Mestre Jesus, chegando em nossos lares, trazendo com Ele toda a equipe de espíritos de luzes desencarnados para que possam nos auxiliar. Com o coração cheio de gratidão, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de fazer diferente, de recomeçar. Rogamos ao Mestre Amigo a sua presença tão benéfica, que as energias do Mestre possam nos envolver os nossos familiares, envolver os nossos lares, trazendo aos nossos corações o equilíbrio que precisamos para continuar a nossa caminhada aqui, fazendo as nossas escolhas, tendo a plena certeza que somos filhos tão amados do nosso Pai. Te pedimos a permissão para iniciar mais um Evangelho no Lar e rogamos a sintonia dos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós concluímos o capítulo 9, iremos concluir o capítulo 9, o item 10, tá? Ontem a nossa amiga Carol, quem ainda não assistiu pode ir lá no YouTube para assistir, ela nos trouxe uma belíssima reflexão a respeito do item 9, a cólera. O capítulo 9 do Evangelho, ele se refere a bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje eu vou dar continuidade aqui no item 10, que ele ainda vai falar um pouquinho a respeito da cólera, tá bom? Então eu vou iniciar a leitura. Desculpa. E depois a gente faz as nossas reflexões. Bom dia a quem está chegando. Então, a cólera. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que no corpo bilioso, será sempre pacífico, e um espírito violento
mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem formado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiras miraculosas que se operam sob as nossas vistas. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Bom, ele inicia esse tópico 10 com uma afirmação muito interessante, que nós temos a falsa ideia que o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os seus defeitos. Muita gente ainda pensa assim, né? Que eu não preciso me esforçar, eu não preciso tentar corrigir os meus defeitos. E ele vem justamente iniciar esse tópico dizendo que isso é um equívoco nosso, que isso é uma maneira falsa de pensar. Quantas vezes nós já escutamos alguém, às vezes familiares, às vezes amigos, dizer que eu sou assim mesmo, que Deus me fez assim, que eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela, que a gente chama, né? Quantas vezes a gente não já escutou pessoas dizerem isso? E esse jeito de pensar, né? Esse tipo de pensamento, ele não é o mais adequado. E muito menos justo, porque na medida que nós estamos atribuindo a Deus a culpa dos nossos defeitos, nós estamos tendo a ideia de um Deus imperfeito. Quando nós dizemos que Deus nos fez assim, nós estamos afirmando, nós estamos atribuindo a Deus os nossos vícios. Nós estamos atribuindo a Deus as nossas imperfeições, sejam elas quais forem, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E já vemos que isso não é verdade. Deus nos fez simples e ignorantes. Todos nós fomos criados assim, com aptidões, tanto para o caminho do bem, como para o caminho do mal. Então nós temos aptidões. E Deus nos deu caminho para trilhar. E as experiências de vida para que a gente pudesse crescer uma nossa evolução. E estamos crescendo, estamos caminhando. Ainda que muitas vezes devagar, ainda que muitas vezes lentamente, mas estamos caminhando. Alguns estacionam momentaneamente, mas vai ter um momento que ele vai ter que sair, ele vai ter que caminhar. E nesse sentido nós estamos caminhando aí rumo à nossa evolução. Então é assim que muitas vezes a pessoa, aquele irmão que já tem uma inclinação para o mal, que já tem uma predisposição para o mal, se desculpa pelo seu temperamento, que é o que ele fala aqui no Evangelho. Ele justifica o seu jeito colérico, as suas ações coléricas pelo seu temperamento, como se isso justificasse.
Ah, porque é meu jeito, eu sou assim mesmo. Mas será que não dá pra gente mudar? Será que não dá pra gente refletir sobre as nossas atitudes? Sobre os acessos de raiva que a gente tem, muitas vezes cólera, né? Aqueles acessos de cólera que a gente tem. Será que a gente não consegue refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes, fazer essa autoanálise, buscar no nosso interior, né, as raízes dos nossos vícios que ainda cultivamos e que originam a cólera? Porque ele é bem enfático quando ele diz que os acessos de cólera que ainda temos se originam nada mais, nada menos do que o orgulho. O orgulho, que é a grande chaga que ainda carregamos, e originam todos os nossos vícios. E todos nós ainda carregamos o orgulho. Seja ele em maior demanda ou em menor ainda, carregamos. Então a gente pode refletir sobre isso. Será que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, eles são obrigados a aguentar esses comportamentos que se assemelham muito mais a animais ferozes? Será que são obrigados a aguentar isso? Quanto maior a nossa resistência ao esforço em direção a uma conduta mais pacífica, atrasamos nosso progresso, justamente, Lucina, né? Então, ele vai trazer aqui no Evangelho que o corpo, quando ele traz um espírito violento, quando é um espírito violento que habita naquele corpo, ele vai manifestar sua violência, independente do corpo. Ainda que seja um corpo frágil, ainda que seja um corpo franzino, ele vai manifestar a sua violência. Por quê? Porque não é o corpo que determina isso. O corpo, ele não dá um impulso de cólera àquele que não o tem. Então, assim como não dá outros vícios. Tudo se origina do nosso espírito. O acesso de cólera, os vícios morais que ainda carregamos, eles não provêm do nosso corpo físico. Eles são inerentes ao nosso espírito. Então o corpo, ele não dá impulsos para nada, para nenhum tipo de manifestação. Todas as nossas virtudes, assim como todos os nossos vícios que nós manifestamos na matéria, eles são oriundos do nosso espírito. O nosso espírito, ele projeta, ele manifesta no nosso corpo. E aí Leon Denis vem dizer que o nosso espírito, ele possui duas alavancas essenciais para a nossa existência, que é o pensamento e a vontade. Tudo está arquivado no íntimo espiritual, é justamente o corpo, ele só manifesta o que já está no espírito. E aí Leon Denis vem nos dizer que o pensamento e a vontade, elas são assim primordiais para a nossa existência. Quando as duas se juntam, pensamento e vontade, podem ser feitas coisas extraordinárias, se for para o bem. Mas se for para o mal também pode ser desastroso. E aí a gente lembra de quem? De Jesus. Quando Jesus nos diz, a fé move montanhas. E aí o Evangelho vem nos dizer que nós podemos mudar. Sim, nós podemos mudar. É possível mudar, desde que queiramos a mudança. É preciso que a gente queira mudar. É preciso que nos coloquemos na condição daquele que busca a mudança, que se esforça na sua transformação íntima, que persiste porque não é fácil,
Em nenhum momento aqui no Evangelho ele diz que é fácil, ele diz que é possível. Basta que nós queiramos. Então é preciso que a gente se esforce, que a gente persista, principalmente naquelas situações onde vai exigir de nós ainda mais humildade, ainda mais paciência, ainda mais tolerância. Porque nós somos testados o tempo todo. Nós somos testados dentro da nossa família, nós somos testados dentro do nosso trabalho, nós somos testados em qualquer ambiente que a gente frequente. Então vai ter aqueles momentos que a gente vai exigir de nós um empenho ainda maior para não revidar, para não deixar vir à tona o acesso de raiva, de cólera. Pensamento mais vontade é igual a ação, movimento e transformação, justamente. Então, sejamos conscientes, sabemos que muitas vezes nós vamos cair, nós vamos levantar e nós vamos tropeçar e cair de novo e vamos levantar. E esse processo, ele vai continuar acontecendo até a gente aprender o que nós temos que aprender. E tá tudo bem. E dentro desse processo, são duas coisas essenciais. O primeiro é não desistir. É ter a plena consciência que nós podemos, é ter aquela fé que Jesus falou que nós conseguimos mover as montanhas. E o segundo, que é muito importante também, é o processo de autoconhecimento. É a gente se conhecer. É a gente fazer esse mergulho no nosso íntimo e perceber, enxergar escondidinho lá dentro de nós, onde estão os nossos vícios morais, porque eles estão lá. E às vezes a gente não quer enxergá-los. A gente tem essa resistência de reconhecer que eles estão ainda muito presentes na gente. Depois disso, com boa vontade, com persistência, refletindo acerca dos nossos defeitos, a gente tentar fazer essa transformação íntima, que só nós podemos fazer. E aí, a gente, na medida que a gente se esforça, na medida que a gente persevera, que a gente vai em frente, não desiste, quem está junto de nós? Quem vem para nos ajudar? Os nossos amigos espirituais. Aqueles amigos que nos amam, aqueles amigos que nos querem bem, eles estarão conosco, porque eles serão as primeiras testemunhas dos nossos esforços. Então eles estarão ao nosso lado, nos motivando, nos dando forças na caminhada, nos dando alento ao nosso coração nos momentos de tristeza, nos momentos de aflição, porque eles querem, eles nos amam e eles estarão conosco nas nossas dificuldades. Então aqui no Evangelho, ele nos diz de forma bem direta: o homem só permanece vicioso porque o quer. Porque aquele que deseja corrigir-se sempre poderá fazê-lo. Porque o que vai nos impulsionar a correção dos nossos defeitos é a nossa boa vontade, é o nosso querer, é os nossos esforços. E aqui, no último parágrafo, ele vai nos trazer uma informação importantíssima. Se não fosse assim, se a gente atribuísse os nossos defeitos a Deus, e não reconhecesse que somos nós mesmos a origem dos nossos defeitos, não existiria a lei do progresso.
Jaqueline diz: não é fácil, mas é gratificante, é um processo. Às vezes caímos, porém não devemos nos lamentar. Reconheçamos nossas fraquezas e sigamos em frente com fé e amor. Jaqueline, você falou tudo. Ainda estamos nesse processo de aprendizagem. E muitas vezes nós vamos tropeçar e cair, mas não desistiremos. Levantaremos, sacudimos a poeira e vamos continuar caminhando. E aí, quando ele fala na lei do progresso, aqui no último parágrafo, ele nos dá assim um puxãozinho de orelha. Ele nos relembra que todos nós, independente de qualquer coisa, qualquer circunstância, todos nós estamos submetidos a uma lei universal. A lei divina, que é a lei do progresso. Todos nós, por mais resistente que somos, por mais rebeldes que somos, estamos fadados ao progresso. Mas aí, às vezes a gente escuta, como eu falei lá no início, né? Ah, não, mas eu não quero mudar. Você já escutou isso? Ah, não, eu não quero mudar, não. Eu vou ficar assim mesmo. Dá trabalho mudar. Realmente. Dá muito trabalho. A gente precisa se esforçar. A gente precisa ser humilde para reconhecer que precisamos mudar. Tudo é um processo, desistir jamais. Ter a fé como alimento. Isso mesmo, minha amiga Grace. E aí eu pergunto para vocês. Vocês já escutaram essa expressão? Quando a pessoa diz: ah, não quero mudar não, vou ficar assim mesmo. Eu já escutei. E aí, como é que fica? Já que todos nós estamos fadados ao progresso. Aí a gente lembra de quê? Que Deus nos deu algo importantíssimo, o nosso livre-arbítrio. Deus deu a todos nós a capacidade de decidir, a capacidade de escolher, de tomar nossas próprias decisões. Todos nós temos em nossas mãos essa capacidade. Então, eu posso muito bem querer ser rebelde, eu posso muito bem querer ser do contra. Isso é uma opção sua, é uma escolha que nós podemos fazer. Só que também precisamos ter em mente que é uma decisão que vai nos trazer consequências. E muito possivelmente é uma decisão que vai nos trazer ainda mais dores, ainda mais momentos de aflição. Então, quando essas consequências chegam, esses momentos difíceis chegam na nossa vida, muitas vezes, alguns de nós nos sentimos sozinhos, desamparados, abandonados, esquecidos por Deus. Poxa, Deus me esqueceu. Que Deus é esse de amor que não vê que eu estou sofrendo? E muitas vezes, o que é pior, nos revoltamos com aquela situação. Então esquecemos muitas vezes que fomos nós mesmos que fizemos as nossas escolhas. Aí vem a dor e te dá um empurrãozinho. Verdade, Vânia. E às vezes o empurrãozinho é um empurrãozinho, mas um saculejo bem grande para a gente acordar, porque às vezes a gente precisa acordar, né? Mas mesmo assim, mesmo nesses momentos em que a gente se rebela contra as vontades de Deus, Deus estará nos esperando, nos receber carinhosamente, como o pai da parábola do filho pródigo. Porque Jesus nos diz que o nosso pai é um pai de misericórdia. Então, o filho pródigo, ele volta para casa depois de ter errado muito, muito, muito.
E quando ele vai se aproximando da casa, ainda de longe, o pai avista aquele filho amado. E ainda de longe, ele percebe no semblante do filho o arrependimento. Ele percebe no semblante do filho a intenção de mudar. Também, minha amiga Jojo. Então, de longe, ele percebe que o filho não é mais aquele mesmo. E ele corre para abraçar o filho. Ele corre para abraçar aquele filho amado e ele diz: o meu filho estava perdido e agora foi encontrado. Então é assim que Deus nos trata. É assim que nosso Pai nos ama. Muitas vezes a gente se afasta, mas no momento que a gente se arrepender, no momento que a gente quiser voltar e que a gente quiser fazer diferente, Ele estará conosco para nos abraçar, para nos confortar e para dizer sim que nós podemos, porque Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. E quando fazemos as escolhas equivocadas, nós temos também as consequências dessas escolhas. Então, esse Pai, Ele nos ama e Ele quer que nós nos libertemos desses vícios, especialmente os vícios morais, que ainda estão tão presentes em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Então, esses vícios morais que manifestamos por meio do corpo, eles são oriundos ainda do nosso espírito em processo de evolução. Então, quem está conduzindo esse corpo é responsável pelas escolhas, é responsável pelas decisões que são tomadas ao longo dessa caminhada, ou seja, o nosso espírito. A cólera, a vingança, o sentimento de raiva são emoções que ainda estão lá no nosso porão do desenvolvimento espiritual. Em termos evolutivos, são resquícios ainda da nossa animalidade. Ainda estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, mas estamos caminhando devagar, tropeçando, indo, levantando, e uma hora a gente vai chegar lá. Então, a origem desses acessos de cólera, que ele vai dizer, inclusive, que são acessos de demência, e que se a gente pudesse se ver nesses momentos, a gente teria vergonha de nós. Eles se originam sempre do orgulho ferido. De nós nos acharmos superiores aos nossos irmãos, de nós acharmos que nós temos razão em tudo, de nós acharmos que nós precisamos mandar e ser obedecidos. Então isso é algo que precisamos refletir, isso é algo que precisamos trabalhar dentro de nós. A cólera, ela pode estimular, inclusive, a presença de irmãos, vamos dizer assim, menos felizes. Porque na medida que você baixa a sua vibração, você permite o acesso, você permite a sintonia daqueles irmãozinhos que ainda querem o nosso mal, que se alegram em ver os nossos defeitos. Então, quando isso ocorrer, lembremos sempre do vigiai e orai. Vigiai e orai para que nós não sucumbamos ao mal. Em qualquer ataque de cólera, nos momentos de raiva excessiva que pode originar uma cólera e pode trazer consequências funestas, inclusive, evitamos sobre a nossa pequenez diante de Deus, diante do universo. Ao mesmo tempo, peçamos forças
ao alto. Peçamos força a Deus, ao Mestre Jesus, para que Ele possa estar conosco, para que Ele possa nos ajudar a vencermos os nossos vícios, os nossos defeitos, porque nós podemos. E com boa vontade, com perseverança, com fé e principalmente com a ação, nós podemos reverter e transformar os nossos vícios morais em belos pensamentos, em belos sentimentos, em belas atitudes. Tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? Eu espero que a gente saia desse evangelho hoje refletindo e buscando dentro de nós os pontos que a gente perceba que possa melhorar. Porque todos nós somos capazes e todos nós estamos caminhando aí para a nossa evolução. Precisamos fazer a nossa transformação íntima. E naqueles momentos mais difíceis, de dor, de aflição, lembremos do nosso Mestre Jesus, que Ele não nos abandona, Ele está conosco. Basta que queiramos a Sua presença em nossa vida. Então, muito obrigada a presença de todos vocês, obrigada a companhia. Vamos agora passar para a nossa prece final, tá? Vamos agradecer ao Mestre Jesus aqui na nossa prece final. Quem quiser fechar os olhos para se concentrar melhor, fique à vontade. Pai amado, queremos te agradecer por mais essas reflexões do Evangelho. Queremos te agradecer pelas bênçãos de luz que se manifestam em nossas vidas de tão diferentes maneiras. Pela nossa família, pelos nossos amigos, pela presença de Deus em cada detalhe do nosso caminho. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que as energias emanadas aqui desse Evangelho possam permanecer em nossos lares, mas também possam nos envolver, preenchendo os nossos corações de fé, de esperança, de resiliência, de humildade. E queremos te pedir força para enfrentar todos os momentos, todas as experiências que teremos que enfrentar na nossa caminhada. Que as bênçãos de luz possam envolver o nosso planeta, em especial aqueles irmãos que se encontram em aflição, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos abrigos, nos orfanatos, aqueles irmãos que, por algum motivo, acreditam que estão abandonados, quando na verdade sabemos que não estão. Dai-nos força, dai-nos equilíbrio para que possamos tomar as decisões corretas no nosso caminho. É com muita alegria que nos despedimos desse evangelho de hoje e pedimos a permissão para encerrar mais um trabalho. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, muito obrigada. Só reforçando o aviso que eu dei no início da live, que os nossos evangelhos no lar, a partir de hoje, retornarão ao Instagram, tá certo? Então, todo dia, às 9 horas, aqui no Instagram do Lex, nós estaremos com o nosso evangelho, tá? Quem quiser assistir os evangelhos anteriores, pode ir lá na plataforma do YouTube do Lex, tem lá os evangelhos anteriores. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, muito, muito obrigada pela participação, pela companhia de vocês. Um abraço, sintam-se abraçados todos. E que Jesus possa estar conosco durante toda essa semana, nos acompanhando, nos intuindo, nos guiando e nos protegendo, tá certo? Beijos, tchau!